hoje vamos abordar as consequências negativas do uso do fogo, prática de alguns agropecuaristas. Também vamos mostrar as alternativas para substituir as queimadas e os cuidados que devemos ter para não causar um incêndio florestal acidentalmente. A queimada descontrolada é uma das vilãs do meio ambiente. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a outubro de 2015, houve um aumento de queimadas em 66% em todo o território brasileiro, em relação ao mesmo período de 2014. Mas em Petrolina, em Pernambuco, os números se mantiveram semelhantes aos do ano anterior. Nesse mesmo período, foram identificados 108 focos de calor, quando os satélites registram a temperatura acima de 47 graus Celsius em uma área. Desse total, 15 foram focos de incêndios. As queimadas, elas constituem a queima de uma biomassa. Essa queimada, ela pode ser de maneira natural, pelas condições climáticas do meio, como pode ser de uma maneira antropizada, pelo qual o homem, ele mesmo insere o fogo ao meio ambiente de uma maneira geral. As queimadas em propriedades rurais, por exemplo, são uma prática cultural antiga. Os produtores utilizam o fogo para diversos fins na agropecuária, como a renovação de áreas de pastagem ou de plantio. Essa é uma alternativa considerada por muitos agricultores eficiente, rápida e de baixo custo financeiro, mas deve ser realizada de maneira cuidadosa e seguindo as leis federais para a queima. E se a prática for feita de forma descontrolada, pode acabar em incêndios florestais. Temos que obedecer ao horário em que essas queimas ocorrem, obedecer, prestar atenção na direção do vento e fazer as montoas, que é juntar esse material vegetativo, ou seja, todo esse material de combustível em alguns locais dentro da propriedade para evitar que o fogo pule, que saia do controle. Outro método de queima controlada são os aceros, e funcionam assim. O proprietário com equipamentos manuais deve realizar uma limpeza de 3 metros ao redor da área que deseja queimar. A mesma área deve ser capinada na propriedade do vizinho. E ainda deve ser observada a direção do vento para evitar que o fogo passe dos limites desejados. Mas não são só os agricultores que provocam incêndios acidentais. Muitos caçadores também, ao montar acampamento, esquecem o fogo ainda aceso quando saem. E na região Nordeste, as condições climáticas como a temperatura, a velocidade do vento e a baixa umidade facilitam a propagação do fogo. A queimada pode até apresentar resultados positivos a princípio, mas as consequências negativas ao meio ambiente, como a perda de nutrientes do solo e a morte de animais e plantas, são irreversíveis. As queimadas elas provocam prejuízos imensuráveis, principalmente na nossa caatinga. Alguns deles são prejuízos ambientais, como a morte de micro-organismos, ou seja, da microfauna, da mesofauna e da mastofauna, que a mesofauna constituída por animais invertebrados e a mastofauna constituída por animais vertebrados, ou seja, mamíferos. Prejuízos também vegetativos, pois a vegetação ela também demora muito para se recuperar. Uma das consequências, do desmatamento através da queima, o processo de infiltração no solo a partir do desmatamento ele é minimizado, ocorrendo assim o escoamento superficial, o aumento do processo erosivo, por consequência, o assoreamento dos rios e, em alguns casos, causando enchentes e atingindo até mesmo a vida social dos seres humanos. A liberação dos gases proporcionado pela queima, eles correspondem no Brasil cerca de 75% de todos os gases poluentes que são liberados no país. Além dos prejuízos para o meio ambiente, as queimadas também atingem a saúde dos seres humanos. A fumaça de queima de material de biomassa, que a gente diz que seja cana-de-açúcar, qualquer biomassa, carvão, então aquilo inalado vai provocar uma inflamação brônquica nos brônquios, nos pulmões, no nariz. Então toda a região que tiver contato com aquele material vai desencadear um processo inflamatório. Então, e gerando os vários sintomas, Então,
Existem vários estudos mostrando, por exemplo, que trabalhadores de cana-de-açúcar, que é sazonal, né? Então ele trabalha um período, queima outro e depois volta a plantar para queimar, a cortar a cana. Então nesse período que ele queima, ele tem efetivamente os exames de função pulmonar uma queda importante, assim como toda a população no entorno. Então tem estudos populacionais mostrando que nesse período que você tem mais material particulado, aumenta atendimento por asma, por enfisema, tudo isso. Para evitar tantos danos, o trabalho começa no campo. Em vez de abrir novos espaços para a queima, quando a produtividade do solo começa a cair, existem formas de recuperar a área já queimada. Você pode iniciar um processo de recuperação dessa área degradada com inserção de adubos químicos ou orgânicos, que ao longo do tempo vai se reconstituindo aos poucos. É um processo lento que pode ser evitado com os processos mecânicos e não através do processo da queima. O projeto Preve Fogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, faz trabalhos de educação ambiental em instituições federais e assentamentos de reforma agrária, para alertar a população da importância da prevenção do fogo. O trabalho da brigada é tentar prevenir, fazer reuniões com esses agricultores, explicar qual a melhor forma de fazer uso do fogo, trabalhar a questão do controle, acompanhar as queimadas, principalmente nas áreas de assentamento. E quando acontecem os grandes incêndios nos municípios, a gente também trabalha em parceria com o Corpo de Bombeiros, trabalhando no combate. Também temos feito o planejamento e ações de reflorestamento ou plantio de árvores nativas nessas áreas, para que venham ser supridas a quantidade de áreas que foram desmatadas. Entre as ações, o projeto mantém o viveiro com mudas de plantas da caatinga em cada assentamento para o recatingamento. Eles estão lá buscando junto com a comunidade, ensinando a comunidade a trabalhar, a realmente conservar a caatinga, que nós sabemos ainda que ainda tem muita gente que assim não entende de tudo de caatinga, não sabe a conservação que é realmente necessária para que a gente tenha uma caatinga fechada, preservada e que exista união junto com as comunidades onde eles chegam.